Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje nós vamos falar sobre o tema: você quer ser aceito por Deus? Se você gostar da reflexão de hoje, eu peço que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também, se puder, compartilhar essa mensagem. Eu fico bastante agradecido. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das palavras do texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, gostaria de destacar os versículos 24 e 28, aonde está escrito assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que queremos compreender, queremos meditar nestas palavras. Amém. Podem sentar. Você também quer ser aceito? Talvez essa pergunta possa soar um pouco estranha. Será que você também quer ser aceito? Quando falamos em aceitação, nós podemos dizer assim, dois tipos de aceitação. Aceitação das pessoas e aceitação de Deus. Por mais que muitas pessoas talvez digam que não, eu não procuro ser aceito por ninguém, eu digo assim, muitas pessoas elas se enganam com isso. Porque no fundo, bem lá no fundo, todos nós queremos ser aceitos. Aceitos pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho. Enfim, nós buscamos esta aceitação. Talvez, como eu disse, muitos neguem isso, mas na realidade todo ser humano quer ser aceito. O contrário de aceitação é o quê? Rejeição. Ou alguém de vocês aqui gosta de ser rejeitado? Gosta que as pessoas te rejeitem? Acho que não. Todos nós buscamos isso, querendo ou não. Lá no mais íntimo do nosso ser, nós queremos que as pessoas que estão ao nosso lado nos aceitem. Só que muitas vezes, para que isso realmente aconteça, nós não podemos, muitas vezes, falar ou dizer, ou até mesmo viver do modo que nós queremos. Pois muitas vezes a sociedade, os amigos ou os colegas de trabalho, eles que acabam dizendo como nós devemos ser, viver, ou até mesmo aquilo que nós devemos falar, ou até mesmo não podemos falar. Assim está sendo também na sociedade de hoje. Muitas pessoas têm usado, podemos dizer assim, máscaras. Essas máscaras não se veem, mas as pessoas acabam tendo que viver uma vida diferente, muitas vezes, daquilo que elas gostariam, apenas para serem aceitas em determinado grupo ou aceitas na sociedade.
Até mesmo eu, como pastor, muitas vezes não posso falar aquilo que eu gosto ou aquilo que eu acho, pois muitas vezes eu tenho medo. E se as pessoas não gostarem? E se a sociedade não gostar? Se a sociedade ou se as pessoas me rejeitarem? Assim nós vivemos em nossa sociedade. E muitas vezes isso acaba destruindo algumas pessoas porque acabam não podendo falar realmente aquilo que acham importante e aquilo que é realmente a verdade. E muitas vezes acabam tendo que se esconder ou acabam, por medo de rejeição, não falarem aquilo que pensam e aquilo que sabem que é verdadeiro. Mas o que isso tudo tem a ver com a reforma? O que tudo isso tem a ver com a aceitação? Na palavra de Deus diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi isso que Lutero fez. Ele não teve medo de ser rejeitado pela sua própria igreja. Ele não teve medo de ser rejeitado pelas pessoas. E ele foi em busca da verdade. Por quê? Porque ele queria ser aceito não pelas pessoas, mas por Deus. Porém, um pouco antes da reforma, Lutero e muitas pessoas naquela época viviam um problema muito complicado, que era o seguinte: as pessoas, por quererem ser aceitas por Deus, viviam num terror de consciência. Porque a igreja dizia, naquela época, que Deus iria punir os pecadores. Iria punir as pessoas por causa dos seus pecados cometidos. E aqueles que não conseguissem, através de suas obras, através de suas ações, ou até mesmo através da compra de indulgências, teria o castigo eterno. Sofreria na morte eterna e não seria aceito por Deus. E isso causou em muitas pessoas este chamado terror de consciência, inclusive em Lutero. E por isso que Lutero, antes da reforma, Lutero ele se torna um monge. Por quê? Porque ele pensa que ele se tornando um monge, ele iria conseguir se aproximar de Deus. Ele iria viver uma vida mais correta e Deus iria aceitá-lo. E assim ele pensava, que por se tornar um monge, por viver uma vida de oração, de jejum, de práticas que eles tinham na igreja naquela época, Deus aceitaria eles. Porém, quanto mais Lutero pensava estar se aproximando de Deus, mais Lutero sentia peso e dor pelos pecados cometidos. E aí ele, por causa disso, acabava se batendo, se maltratando, se punindo, pensando que talvez Deus se agradasse disso. Veja, Lutero, ele não conseguia encontrar em Deus um Deus amoroso.
ele só conseguia enxergar um Deus bravo, um Deus irado, um Deus que queria castigar as pessoas por causa dos seus pecados. Pois era isso que a igreja ensinava naquela época. Porém, Lutero, como ele havia se tornado um doutor em teologia, e ele havia começado a ensinar na Universidade de Wittenberg, ele começou a estudar mais aprofundadamente a Bíblia. E quando ele então se deparou com a carta de Paulo aos Romanos, e quando ele começou então a estudar esta carta, ele viu que havia algo de errado. Algo diferente que estava sendo ensinado na igreja e aquilo que estava na Bíblia. Pois ele vinha de uma crença de que Deus era um Deus mau e que queria punir e castigar as pessoas por causa dos seus pecados. Foi quando então ele, fazendo esta leitura e este estudo em cima de Romanos, ele encontra a verdade da salvação pela fé. Como está escrito em Romanos, no capítulo 3, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, pela sua graça e sem exigir nada. E aí ele viu, esse Deus é um Deus diferente do que eu vivi e aprendi. Este Deus, ele nos aceita mesmo sem exigir nada. Mesmo nós sendo pecadores, como diz aqui antes, mesmo todas as pessoas sendo pecadoras, Deus nos aceita. Mediante a fé, e não por causa de obras. E ele então diz, esta verdade ela precisa ser anunciada, ela precisa ser revelada para as pessoas, que é assim que Deus nos aceita, não pelo que nós somos, por quê? Porque nós somos pecadores, não pelo que nós fazemos, porque nada de que nós fazemos que venha de dentro de nós pode ser algo bom. Deus nos salva por meio da fé que nós temos nele. E isso, então, Paulo encontra quando ele lê a carta de Paulo aos Romanos, aonde diz, concluímos, pois, que o homem é justificado, é aceito por Deus mediante a fé, independentemente das obras da lei. Então Lutero vê isso e diz, temos que anunciar esta verdade às pessoas. Porém, quando a igreja vê essas 95 teses que Lutero escreve contra a questão da venda das indulgências e estes outros ensinamentos que vinham aterrorizando a consciência das pessoas, então Lutero bate de frente com a igreja e com os ensinamentos da época. Por quê? Porque Lutero não queria agradar a homens, não queria agradar a igreja, mas queria que as pessoas viessem e tivessem o pleno conhecimento da verdade que está na palavra de Deus, e esta verdade que liberta a gente dos nossos pecados, a verdade da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E foi isso que motivou Lutero para que ele lutasse para que a verdade fosse realmente falada. Nesse momento não querem endeusar Lutero, jamais, pois ele é um pecador assim como nós somos. E também necessita da graça de Deus, assim como nós necessitamos da graça de Deus. E como o próprio Lutero diz, eu não quero que chamem as pessoas, os meus seguidores de luteranos, mas de cristãos, porque é Cristo quem nos salva. É Cristo quem morreu lá na cruz para nos perdoar e nos redimir dos nossos pecados. E é por meio dele que nós somos aceitos por Deus, mediante a fé.
que nós busquemos isto, que nós busquemos a fé, porque é isso que nos salva. Independentemente daquilo que fizermos ou daquilo que deixamos de fazer, lembremos que é Deus quem nos salva. Aqui neste mundo nós vamos passar muitas vezes por dificuldades, por problemas, por aflições, mas nós temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, que está sempre ao nosso lado. Assim como esteve ao lado de Lutero nos tempos difíceis, aonde ele foi considerado um fora da lei, uma pessoa não grata, e quem quisesse poderia matá-lo. Mas graças a Deus, Deus protegeu e guardou Lutero, para que ele pudesse assim continuar anunciando, continuar pregando a palavra de Deus, e nós temos essa palavra sendo anunciada ainda hoje por causa disso. Que nós possamos continuar lembrando e agradecendo a Deus em nossas orações, porque hoje nós temos a palavra de Deus, e ela pode ser lida em qualquer lugar, a qualquer hora, porque Deus assim mostrou e mostrou a verdade através da Bíblia, da palavra de Deus, e nós temos acesso a ela hoje. Que a gente não esqueça disso, nós temos um presente em nossas mãos, e ele deve ser utilizado, não deve ser escondido, como vinha ocorrendo naquela época. E que a gente possa realmente lembrar que a reforma, ela deve ser constante, ela deve ser para sempre, pois nós somos pecadores e sempre precisamos da graça, do amor de Deus. Lembrando que Deus nos aceita, não por aquilo que fizemos, mas por meio da fé que temos em Cristo Jesus. E é Ele quem nos salva. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Abençoe a Igreja Luterana, para que a gente continue levando e proclamando a verdade da salvação em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, querido amigo. Se você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou dessa mensagem, e também, se puder, compartilhar essa mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas venham também a ouvir a palavra do nosso Deus. Eu fico assim bastante agradecido. Tenham todos uma ótima semana.